Depois de testada a alimentação do sensor de posição da borboleta, eu passo para o último teste, para o mais importante, que é o teste do sinal do sensor. Então eu já liguei o meu multímetro aqui, medindo a tensão do fio azul aqui, terminal 1, que é o fio de sinal do sensor. Quer ver? Vamos olhar ali no Dr. E, ó. Olhando ali no Dr. E, ó, testes dos componentes do sistema de injeção, a gente observa ali que o fio de sinal é o terminal 1, que é um fio azul, que é exatamente esse que eu estou pegando aqui com o multímetro, né? Voltando aqui à medição, então olha só, eu vou ligar melhor o multímetro aqui. Ó, tá ligado aqui, essa minha ponta vermelha aqui, tá conectada aqui no fio azul, fio de sinal. Eu vou conectar a preta aqui, só para ficar mais didático, ó, nesse jacarezinho, e vou conectar no negativo da bateria aqui. Conectei, então meu multímetro está conectado entre o negativo da bateria e o fio de sinal do sensor. Lembrando, né, pessoal, que o teste de sinal, o teste do sensor de borboleta, o mais conclusivo é que ele seja feito com tudo conectado e se medindo a tensão de sinal do sensor. Nunca se deve testar um sensor de posição da borboleta, um potenciômetro que nem esse aqui, medindo-se a resistência elétrica. A resistência elétrica é um teste pouco conclusivo, que pode acontecer de os valores de resistência baterem com a tabela que você tem, mas mesmo assim o sensor está danificado, porque o teste de resistência, nesse caso aqui, ele não simula as condições reais de funcionamento, não simula a alimentação real, não simula as condições reais de funcionamento, então ele pode gerar conclusões equivocadas sobre a integridade do sensor de borboleta. Então aqui medindo em volts, né, eu estou com tudo conectado, chave ligada, e estou medindo aqui o sinal, né? O sinal está ali 0,34 volts, pessoal, não sei se dá para ver aqui, ó, 0,34 volts. Olhando ali no Dr. E, o Dr. E me diz que o sinal deve estar entre 0,25 e 0,50 volts, com a borboleta de aceleração fechada. Pessoal, é muito importante quando você vai avaliar um sensor de posição de borboleta, que você avalie o primeiro ponto dele, que é o ponto borboleta fechada. Se esse sinal estiver incorreto, há duas possibilidades. Pode ser que o sensor esteja realmente estragado e ele, mesmo com a borboleta fechadinha, tudo certinho, ele está mandando uma tensão maior. Suponha que ele tivesse assim, ó, 1,2 volts com a borboleta fechada, certo? Então pode ser um problema no sensor. Mas poderia ser também, pessoal, que alguém adulterou o batente da borboleta. Pessoal, vou tentar mostrar no cantinho da imagem. Esses sensores de posição da borboleta via cabo, no corpo aqui da borboleta existe um batente, e esse batente ele é regulado na fábrica para se regular a posição inicial, a abertura inicial da borboleta. Às vezes algum reparador menos experiente mexe nessa regulagem e adultera a posição inicial da borboleta. Por exemplo, se eu deixar aqui 0,7 volts, suponha que eu tivesse adulterado o batente e deixei assim. Ali no Dr. E diz que a posição é de 0,25 a 0,50. O que ia acontecer nesse caso aqui, pessoal? Nesse caso, esse veículo chegaria na oficina com a marcha lenta alta, ia chegar acelerado. Por quê? A unidade de comando, após receber essa informação, ela ia pensar que o condutor está acelerando o veículo e ia reposicionar eventualmente o atuador da marcha lenta, fazendo com que a marcha lenta ficasse alta, poderia a marcha lenta ficar oscilando e etc. Então, primeira análise é posição borboleta fechada, certo? Tem que bater na tabela ali certinho. Outra análise mais superficial que eu posso fazer é da borboleta totalmente aberta. Vou tentar abrir aqui, ó, tô acelerando aqui, ó, acelerei aqui, puxei o cabo do acelerador. Ó, tô com 4,24 volts. Olhando ali no Dr. E, para este veículo, nós temos que com a borboleta totalmente aberta tem que ser de 4 a 4,50 volts. Então tá dentro da tabela também. Então avaliei borboleta fechada, borboleta totalmente aberta. Mas isto não é suficiente, pessoal. Além de eu avaliar borboleta fechada totalmente aberta, eu tenho que avaliar toda a pista do sensor. Eu tenho que vir avaliando toda a integridade da pista, porque pode acontecer deste potenciômetro estar danificado em um ponto da pista e isso provoca uma falha na aceleração, uma falha na retomada, o carro falha, como se fosse, por exemplo, uma falha de ignição, etc. Então você tem uma falha na aceleração provocada por um defeito na pista do potenciômetro. Como é que eu verificaria esse defeito?
Bom, a primeira ideia é tentar verificar isso com um multímetro, né? Então eu venho abrindo devagarinho a borboleta e vendo se eu tenho uma variação brusca aqui do sinal. Só que, pessoal, todo mundo que entende de eletrônica aí, pessoal que é experiente na reparação, sabe que avaliar a integridade da pista com o multímetro, mesmo fazendo devagarinho assim, ó, parando e tal, não é extremamente conclusivo, não é o melhor método, porque o multímetro, o que ele faz? Quando você mede a tensão, ele mede a tensão média, certo? Ele mede a tensão média. Tem multímetros que medem o valor RMS e tem multímetros que medem a tensão média, mas eles medem uma espécie de média do sinal. Então, se eu tiver uma pequena variação do sinal, pode acontecer do multímetro não perceber isso, porque na média o sinal não variou. Então, o ideal para verificar a integridade das pistas do sensor de borboleta, para verificar a integridade da pista do sensor de borboleta, que eu avaliasse isso com um osciloscópio, né? Vou mostrar ali no cantinho da tela, ó. Quando eu abro e fecho a borboleta, o osciloscópio me mostra a curva característica. Olha aqui, ó, primeira etapa, ó. Abri a borboleta, o sinal aumentou de maneira linear, deixei aberto, fechei a borboleta, certo? Então eu consigo ver a variação no osciloscópio. Se houver alguma variação brusca, uma interrupção no sinal, você vai ver que a tensão ela vai tender a zero. Eu vou ter uma descontinuidade no sinal do sensor de borboleta, que deve ser o sinal que está mostrando ali na tela, um sinal linear, né? Certo? Sem descontinuidades. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos assim que deve ser avaliado o sensor de borboleta. Essa aí foi mais uma dica Doutoria em Campo. Até a próxima. Obrigado.